Depois de algumas semanas utilizando o Galaxy Z Fold 3, é hora da gente conversar sobre o que eu achei desse aparelho e trazer aí um pouco mais de curiosidade e informação para você. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje para falar do Z Fold 3. A gente tem a terceira geração do aparelho aqui e a gente passou algumas semanas e hoje a gente vai conversar sobre o que eu achei desse cara aqui. Sem muita delonga e sem muita enrolação, vamos começar conversando sobre ele e obviamente a gente já pede para você deixar aquele like, se inscrever e ativar a sinetinha, caso você ainda não seja inscrito, porque eu sei que você vai esquecer de fazer isso. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse cara aqui que tem muita coisa para a gente falar. Começando pelo design desse aparelho. Quem conhece a linha Z Fold já deve ter lembrado aí que esse cara aqui é aquele aparelho que combina smartphone e tablet em um único dispositivo. Para isso, o que ele faz? Ele coloca duas telas na sua mão. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Primeiro, a gente tem o aparelho fechado. Fechado, a gente encontra um aparelho que entrega uma tela HD Plus de 6.2 polegadas com um furo na parte superior centralizada para a câmera frontal. A gente tem um pouquinho de borda em volta, o que faz sentido considerando que a gente está falando de um aparelho dobrável, né? A gente precisa de mais borda para poder ter ali uma parte de interação conjunta e tudo mais. Então, tem ali uma borda, especialmente na lateral esquerda, que é a lateral onde tem a dobradiça propriamente dito, faz sentido que ela seja uma borda um pouquinho mais grossa e que possivelmente pode até incomodar algumas pessoas, mas não é nada demais. Na traseira do aparelho, a gente tem o que a gente vê em boa parte dos smartphones comuns. A gente tem um conjunto de câmeras triplo, um flash LED e só. Nas laterais, a gente encontra o leitor biométrico e o botão de volume, considerando que a gente está falando do lado direito do aparelho se ele estivesse de frente para mim, e uma gaveta para chip. No lado esquerdo, a gente não tem nada. A gente tem a parte de dobradiça, faz sentido não ter nada aqui, e só tem o logo da Samsung. Embaixo, a gente encontra uma saída de som e uma USB-C, e em cima a gente encontra outra saída de som. Por dentro, que é o que realmente importa nesse cara aqui, a gente tem uma tela QXGA Plus de 7.6 polegadas, e todas essas telas, ambas as telas são de Dynamic AMOLED 2X ou AMOLED dinâmico de 2X. Em geral, é isso que a gente encontra nesse cara aqui, né? A gente tem um aparelho que você pode abrir ou fechar, a depender do tipo de uso que você quer. E parece até uma carteira feminina, né? Quem olha assim lembra um pouco, mas o conceito é de um aparelho que dobra para te entregar uma segunda tela maior e não de continuar compacto, né? Tem, por exemplo, o Z Flip, o conceito dele é de ser um aparelho mais compacto. Nesse caso aqui não, é de entregar uma tela maior quando você abre. Em termos práticos, a gente pode dizer que é um aparelho que agrada na vista. É um aparelho que tem bom acabamento, o que é óbvio considerando que a gente está falando de um aparelho com acabamento premium, com preço um pouquinho mais alto, então, por consequência, é óbvio que ia ser um acabamento melhor. E que, no geral, a única coisa que pode incomodar algumas pessoas é com relação à espessura do aparelho quando fechado. Por que eu estou falando isso? Porque isso daqui pode ser um incômodo caso você tenha hábito de utilizar aquelas calças mais apertadas, como calça jeans e etc. Porque aí você vai acabar tendo um aparelho mais grosso no bolso e, por consequência, ele vai acabar fazendo um volume maior na sua perna quando você estiver se deslocando. Pode parecer estranho para alguns e por isso eu estou citando aqui. Bom, tela e multimídia são dois pontos que se convergem aí e é um destaque nesse aparelho aqui. Como eu disse, ele tem uma telinha HD Plus de 6.2 polegadas aqui na frente e essa telinha de 6.2, apesar de ser HD Plus, ela tem boa resolução, boas cores e funciona muito bem. O pessoal pode estranhar porque a gente tem em 2022 o hábito de falar, mas por que HD Plus e não pelo menos uma Full HD? Mas em termos práticos a gente vê uma tela que não deixa a desejar para resoluções maiores. É aquela questão de você colocar uma tela que faz sentido e um painel de boa qualidade,
o que obviamente a Samsung sabe fazer como ninguém, levando em consideração especialmente que ela é uma fabricante de telas, então não tem muito para onde fugir. Na parte de dentro, a gente tem, de novo, uma tela QXGA. Em termos práticos, a gente tem duas telas de boa qualidade, com boa resolução, bom brilho, bom balanceamento de cor e que agrada muito na reprodução de vídeos, de jogos e até mesmo para tarefas casuais, como interação, rede social, bater foto, ver foto e tudo mais. É um aparelho que agrada na multimídia. Por sinal, algo que também agrada na multimídia, além do balanceamento de cor e das telas bem feitas, é o som. A gente tem um som de boa qualidade, o que já é um padrão aí nos aparelhos mais avançados da Samsung. Então, não é de surpreender que o Z Fold 3 também tenha conseguido se dar bem nesse sentido aí. Bom, a gente está falando de um aparelho avançado. E, obviamente, a gente tem aqui um hardware que não deixa a desejar nos principais concorrentes aí de mercado. O que a gente tem aqui dentro? A gente tem um Snapdragon 888 combinado com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Isso significa dizer que a gente tem aí não o mais avançado atualmente, mas o avançado do ano passado em chip. E isso significa dizer que você vai ter desempenho de boa qualidade, você vai poder jogar qualquer jogo praticamente, sem ter que ficar economizando no conjunto de desempenho. Você não vai ter aquele problema de ter algum gargalo e tudo mais, porque o conjunto ajuda a empurrar para boa parte do que você vai utilizar aí hoje. E ele vai te dar uma boa vida útil, pode-se assim dizer. Então, no geral, você não tem o que reclamar, a gente executou aí os principais jogos, né? A gente faz uma bateria de teste aí com 8 jogos e todos foram muito bem, obrigado, sem nenhum problema de desempenho no geral. A gente jogou bastante e funcionou muito bem. Bom, a gente falou de um hardware avançado num aparelho dobrável. Será que a bateria vai bem nesse caso? Bom, no geral a gente pode dizer que está dentro do aceitável. A gente tem um tanque de 4.400 quando considerado o conjunto completo e esse conjunto permitiu que a gente reproduzisse aí, isso utilizando uma regra de 3 para fazer o cálculo, aproximadamente 8 horas e 20 minutos de reprodução de vídeo no YouTube com resolução superior ao que a tela até aceita. Já na reprodução de jogos, a gente conseguiria jogar ali pouco mais de 3 horas e meia. São resultados que estão dentro do esperado, mas que poderiam ser um pouquinho melhores. Um ponto que vale a pena citar aqui é que a gente no YouTube, nesse teste de reprodução de vídeo, nós testamos as duas telas, tanto a interna quanto a externa. E curiosamente, a diferença foi praticamente nula. Então quer dizer que se você utilizar ele fechado ou aberto, você vai ter mais ou menos ali o mesmo resultado de aproximadamente 8 horas, mesmo sendo uma tela menor com resolução HD ou uma maior com QXGA. Com relação a carregamento, a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando o nosso teste de carregamento utilizando um carregador que foi até o carregador mais rápido que eu tinha aqui, que era o do MacBook Pro. Então a gente conseguiu carregar em aproximadamente 1 hora e 46. Obviamente, o carregamento da Samsung ele tende a ser um pouquinho mais lento do que algumas fabricantes que a gente vê no mercado. O que em certo ponto faz até algum sentido, porque a Samsung é um pouco mais conservadora nesse sentido, porque ela quer preservar um pouco mais o conjunto e também não ter problemas com relação a possíveis falhas com relação ao carregamento. Então a gente tem ali um carregamento que entrega aí menos de 2 horas e que no geral está dentro do aceitável, mas poderia também ser um pouquinho mais rápido. Bom, a gente está falando de Samsung e como sempre a gente vai falar de One UI. Esse aparelho aqui, ele chegou ao mercado com Android 11 e a One UI acompanhando, obviamente. Só que, com o passar do tempo, ele foi recebendo atualizações, o que é esperado. E, acima de tudo, a gente tem aqui um aparelho que, depois da atualização de política de atualização da Samsung, ganhou mais sobrevida. Quem acompanha os noticiários de tecnologia
deve saber que a Samsung recentemente aumentou de 3 para 4 anos o pacote de atualizações quando a gente fala de versões. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que esse cara aqui vai receber pelo menos até o Android 15, mais um ano adicional de atualização de segurança, ou seja, a versão do Android não sobe, mas os patches de segurança vão continuar sendo entregues por mais um ano ali, então dá um total de 5 anos de atualização, quando considerando a data de lançamento do aparelho. Com relação ao que a gente vê de interface, a gente tem, como esperado, a One UI, que é a versão customizada, digamos assim, do Android da Samsung. Então a gente tem uma cortina de notificações que tem ícones arredondados, uma boa centralização aqui de distribuição, né? A gente tem os botões ali em cima, mais os botões de controle e saída de mídia e os Quick Toggles aqui para você ativar. Além disso, a gente tem, obviamente, o menu de aplicativos que você acessa deslizando de baixo para cima. Como eu já falei aqui outras vezes, nesse caso aqui, a gente tem a possibilidade de escolher na tela adicional se você quer utilizar o Google Discover ou o Samsung Free. Eu prefiro o Google Discover, mas você pode utilizar o Samsung Free. E, obviamente, por ser uma tela aberta nesse caso aqui, você consegue visualizar em 2 colunas o conteúdo que é exibido no Google de forma mais distribuída, então até você consegue ver mais conteúdo do que se estivesse com uma tela tradicional, que normalmente só coloca em uma coluna única. Além disso, a gente tem as possibilidades de personalização que são basicamente vindas do Android 12, então a gente tem a possibilidade de utilizar as palhetas de cores que a gente encontra no wallpaper para utilizar na personalização. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode alterar de maneira já automática a cor dos botões, a cor do botão lá da cortina de notificação e tudo mais, ou utilizar o padrão que ele pega azul, preto e branco. Aí você vê que tem os detalhes em verde e tudo mais. Dependendo do papel de parede, ele vai te oferecer opções diferentes. E isso também pode ser aplicado ao ícone dos apps. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e aplicar, vocês vão ver que todos os ícones vão mudar para a cor que está aqui no tema que foi configurado e escolhido pela própria One UI através do sistema de personalização do Google. Então eu vou aplicar aqui, por exemplo, que a gente vê que voltou já, e aqui está lá com o azul. Então é uma quantidade interessante de personalização, mas obviamente a gente não tem a Material U aqui. A gente tem o Monet, que é essa personalização por palheta de cor, mas a gente não tem o Material U, que são aqueles botões mais quadradões, com cantos arredondados e maiores. Então, para alguns, para quem gostou da Material U, pode ser um pouquinho diferente, pode ser um pouquinho incômodo ver essa interface mais refinada para Samsung, mas é uma interface que funciona e a gente pode ver até evoluções a mais aí quando sair o Android 13, não está muito longe de acontecer isso. Então, possivelmente, quando tiver uma nova One UI, a gente talvez veja algumas mudanças nesse sentido. Voltando para o aparelho, a gente ainda tem aqui nas configurações essa possibilidade de visualizar, assim como no Google Notícias, a gente consegue visualizar também aqui em tela dupla. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui em atualização do sistema e aí ele vai mostrar aqui exatamente a tela que abriria numa nova se eu clicasse num aparelho com a tela fechada, com a tela comum, teria uma nova tela e aqui não, aparece já direto. Aqui a gente vê que ele está com a One UI 4.1 baseada no Android 12 e a gente está com o patch de segurança de maio. Eu estou falando fazendo um vídeo em junho, patch de maio, então está dentro ali do padrão de estar com o patch do mês anterior ou então até do próprio mês, depende do momento que você está vendo isso, né? Então,
Por exemplo, se você pegasse o aparelho no final de maio, estaria com o patch de segurança literalmente do mês aplicado ali. Então tem esse ponto de ponto positivo, digamos assim. A segurança dos aparelhos da Samsung estão sendo bem atualizados, tá? E, como eu disse, versão do Android, ele deve ir até o Android 15 se tudo der certo, se não der nenhuma zebra. Além disso, a gente tem, obviamente, aqui as possibilidades que são padronizadas assim da Samsung, né? A gente tem algumas opções aqui, como, por exemplo, o botão DeX, se você quiser utilizar para utilizar o smartphone como um PC, digamos assim, conectado a um monitor. E tem o vincular ao Windows, que você tem ali aquela possibilidade de configurar o teu computador para conversar com o teu smartphone, receber notificação e tudo mais. Mas, de geral, é basicamente o que a gente encontra em todo smartphone Android e também em todo smartphone da Samsung. Obviamente, ele está bem adaptado para tela aberta e tela fechada, e isso é um ponto importante. Obviamente, isso também faz com que ele acabe podendo demorar um pouquinho mais, porque tem um pouquinho mais de sintonia fina aqui para ajustar. Então não seria de todo estranho se a gente visse o Android demorando um pouquinho mais para ser adaptado. E inclusive a gente está começando a ver o Google trabalhando no chamado Android L, que é para telas largas, e isso possivelmente deve significar que esses aparelhos dobráveis devem se beneficiar dessas novidades que chegam nos novos Androids aí, a partir do Android 13 em especial. No 12 ele foi separado, foi um Android L e Android 12, e a partir do Android 13 a gente meio que já está vendo meio que uma unificação. Então a tendência é que nas próximas versões a gente veja algo mais concreto por parte do Google nesse sentido. No geral, interface, sistema operacional agrada, especialmente se você já teve um smartphone Samsung, você vai se entender muito bem com ele. Um ponto que vale a pena citar aqui com relação à interface sistema operacional. O Z Fold 3, ele foi um dos primeiros aparelhos a trazer aí, na verdade não é bem um dos primeiros aparelhos, né? Mas ele se beneficiou da mesma tecnologia que o S21 Ultra para ter uma caneta stylus para você interagir com o aparelho. Só que nesse caso aqui específico, não é aquela canetinha que veio no S22 Ultra, que é aquela caneta que se assemelha muito à linha Note. Esse aparelho ele só funciona com a caneta mais grossa, aquela mais espessa que foi vendida junto com o S21. Se você tentar utilizar do S22 Ultra com ele, não vai funcionar. Então já fica de olho caso você queira utilizar a canetinha para pegar o acessório correto. Inegavelmente, smartphone Samsung tem que ter boa câmera, especialmente quando a gente fala de aparelho avançado. E por aqui a gente não pode reclamar. Aliás, até pode, mas eu vou explicar aonde. Primeiro vamos falar do conjunto. Primeiro, a gente tem aí uma câmera que a gente pode chamar de frontal externa, ou seja, é aquela câmera que está na tela externa e menor do aparelho. Essa câmera frontal ela tem resolução de 10 megapixels e abertura f2.2. Já na traseira, a gente tem um conjunto triplo, onde todas as câmeras são de 12 megapixels. A primeira é uma 12 megapixels ultra grande angular, a segunda uma grande angular também de 12 megapixels e terceira e última uma teleobjetiva com zoom ótico de 2x e zoom digital de 10x. Além disso, a gente tem, como eu já falei aí para vocês, uma câmera que é under display, ou seja, aquela câmera que está ocultada pela tela de 4 megapixels f1.8. Então a abertura dela é 1.8 e é uma câmera escondida atrás da tela. Inclusive, você consegue ver com detalhes aí, você consegue observar onde é a câmera propriamente dita. Em termos práticos, a gente pode dizer que, no geral, esse aparelho agrada muito fotograficamente falando. A gente tem um conjunto de câmeras bem balanceado, que entrega bons resultados, incluindo no noturno. O software da Samsung é bem arrematado,
tem boas otimizações e quando a gente vai para um lugar mais escuro, as fotos saem de boa qualidade, com bom brilho, com uma boa riqueza de detalhe, mesmo com o ambiente não ajudando muito. O único porém que a gente gosta de destacar aqui quando a gente fala desse aparelho é a câmera interna. O fato de ser uma câmera sob o display acaba comprometendo um pouco a resolução das fotos. A gente falou que tem uma câmera aqui de 4 megapixels e isso acaba impactando na qualidade. Só para ilustrar, a gente tirou algumas fotos de selfie com ele aberto e a gente percebe que não é a mesma coisa, por exemplo, da câmera externa de 10 megapixels. E isso em parte tem a ver também com o fato de a gente não ter na câmera de 10 megapixels uma tela em cima atrapalhando, uma tela com painel, digamos assim, de reprodução de brilho. Se a gente tivesse o mesmo tratamento da de 10 megapixels na de 4, talvez o resultado fosse melhor. Ah, mas pô, Daniel, câmera interna, por que você está reclamando da câmera interna? Porque, querendo ou não, a tela interna desse aparelho é a tela que basicamente vai ser a mais importante para a gente utilizar, por exemplo, quando a gente está fazendo uma ligação de vídeo. Afinal de contas, a gente está com a maior tela aqui e, consequentemente, ter uma câmera de melhor qualidade aqui é um diferencial bacana quando a gente está fazendo uma chamada de vídeo, seja no Zoom, no Meet ou qualquer outro aplicativo. E como a gente tem uma tela grande aqui, a gente tem o favorecimento do multitasking, né? Da tela dividida e tudo mais, o que com essa câmera acaba meio que sendo comprometido de um certo modo. Não é nada que a gente diga, nossa, que absurdo, péssimo, horrível, mas poderia ser melhor. Obviamente, é uma aposta que a Samsung fez na inovação, de apostar em trazer uma câmera sobre a tela, que até então não estava sendo uma aposta da marca, mas que acaba comprometendo um pouco a experiência de uso. Mas como a gente tem uma de 10 megapixels aqui fora, que resolve bem na maioria dos casos, e a traseira aqui também trabalha bem, a gente deixa passar de um certo modo. Por sinal, um outro ponto que vale a pena citar aqui, a gente sempre viu nos últimos anos as marcas trabalhando para criar uma experiência na qual fosse possível utilizar as câmeras traseiras como câmeras frontais. E a gente vê, por exemplo, aparelhos como o da Asus, que tem um mecanismo flip, a Xiaomi, que utilizou o slider, e também teve a Nubia, que colocou uma tela secundária na traseira do aparelho. Nesse caso aqui, por ser um aparelho dobrável, ele também teve a sua vantagem. Você consegue utilizar a câmera traseira como câmera frontal quando você utiliza o software da câmera. Você deve estar vendo aí agora na tela um teste que eu fiz, na qual mostra em termos práticos como funciona isso. Você abre a câmera, clica no botão Selfie e aí ele fala que você pode abrir o aparelho. Quando você abre o aparelho, ele começa a utilizar as câmeras traseiras como se fosse uma câmera de selfie, o que é interessante especialmente para produtor de conteúdo, porque aí você passa a ter um retorno para sua câmera sem que você precise fazer gambiarra. No entanto, um ponto importante, a gente está falando de um aparelho que ficou mais largo porque você abriu. Então é um pouquinho mais complicado de você, por exemplo, utilizar um tripé com aqueles suportes, a não ser que você consiga um suporte muito amplo focado em tablet, mas mesmo assim vale a pena tomar cuidado porque normalmente esses suportes eles fazem pressão e ele pode acabar danificando a tela. Bom, agora chegou a hora da gente falar do que realmente importa, né? Será que vale a pena investir num Z Fold 3? E a resposta é depende. Esse cara é um aparelho bem bacaninha de se utilizar, especialmente pelas possibilidades que você acaba ganhando ao interagir com um aparelho que basicamente é um 2 em 1. A gente pode ter bom consumo de conteúdo, a gente tem telas maiores, a gente tem mais praticidade para fazer algumas coisas, especialmente relacionadas ao multitarefa, e a experiência de uso em geral é boa, além das câmeras não deixarem a desejar, desde que você não considere a câmera interna. O único porém é o preço. O preço acaba afastando muito o usuário. Mas se você busca um aparelho com preço que o preço não seja um problema propriamente dito, certamente é um aparelho que agrada.
O fato da gente ter um dispositivo que a Samsung já disse que vai dar bom tempo de suporte e que toda a experiência de uso está muito bem arrematada é um diferencial interessante. E que cá entre nós, se a gente for utilizar, por exemplo, comparando com aparelhos como o iPhone, ele está ali quase na mesma faixa de preço. E a possibilidade de você ter um aparelho 2 em 1 é um diferencial bacana. Vai do seu gosto, vai da sua opinião sobre o que você busca na experiência de um aparelho. No geral, ele pode ser uma boa alternativa caso você queira abrir mão de um tablet e ter um aparelho aí 2 em 1 de forma mais prática. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso review, que eu tenha esclarecido sobre esse aparelho e, obviamente, a gente convida você, como sempre, para deixar aqui nos comentários o que você achou. Se você teve alguma percepção a respeito dele, seja positiva ou negativa, conta pra gente aqui embaixo, pra gente ter uma noção e também para debater, porque aí de repente você pode interagir com outros usuários e aí a gente consegue criar aí uma interação maior e também ver qual é a opinião de cada um de vocês sobre esse dispositivo aqui propriamente dito. Obviamente também a gente pede, como sempre, aquele like e se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa a sinetinha, ajuda a gente a crescer isso aqui para poder trazer mais conteúdo para vocês. Bom, eu fico por aqui, mais uma vez agradecendo a sua presença, esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.